Bom, meu nome é Anderson e eu vou falar um pouco sobre o documentário O Dia que Durou 21 Anos, que é um documentário impactante que explora os eventos em torno do golpe de 64 no Brasil, né, do golpe militar de 64 no Brasil. Ele detalha a influência dos Estados Unidos nesse processo. O documentário nos mostra como o governo americano, temendo uma possível aliança comunista entre o Brasil e os países como Cuba e China, apoiou a derrubada do presidente João Goulart, utilizando uma rica coleção de imagens de arquivo, gravações originais e documentos da época. O documentário segue a crise política desde a renúncia do presidente Jânio Quadros em 61, passando pelo plebiscito que restituiu os plenos poderes a João Goulart em 63, até o comício pelas reformas de base que desencadeou o golpe de 64, culminando na instauração de uma ditadura militar que duraria 21 anos. Através de entrevistas com políticos, militares, historiadores e diplomatas, o documentário não apenas documenta a história, mas também provoca reflexões sobre as consequências de longo prazo da intervenção estrangeira na política nacional. O documentário Um Dia que Durou 21 Anos, ele serve como um lembrete sombrio dos perigos da manipulação política e da importância da vigilância democrática. O documentário é enriquecido pelas perspectivas pessoais do diretor, filho de um dos jornalistas banidos após o golpe, oferecendo uma dimensão humana à história política. O documentário não apenas documenta os eventos, mas também provoca uma reflexão sobre as ramificações do poder e da influência externa na autodominação de uma nação. Bom, o regime militar ele influenciou a sociedade do Brasil como um todo. E na educação física, no esporte não foi diferente. A educação física nas escolas ela foi influenciada pelas políticas do regime, visando a formação de atletas de alto rendimento e a melhoria da produtividade para o trabalho. O uso do esporte como instrumento político é um aspecto notável da história do Brasil durante aqueles anos de regime autoritário. Durante a ditadura militar, o esporte, especialmente o futebol, desempenhou um papel significativo na cultura e na política do país, né? O governo, por exemplo, utilizou as vitórias do Brasil no futebol, como o tricampeonato da Copa do Mundo de 70, como uma ferramenta de propaganda para promover uma imagem positiva do regime, apesar da repressão e censura que ocorriam nos bastidores. Esse período também foi marcado pela demissão do técnico João Saldanha, conhecido por suas visões políticas de esquerda, e foi substituído por Mário Zagallo, pouco antes da Copa de 70. Esse evento, alguns historiadores acreditam que foi influenciado principalmente pelo governo militar da época. E também, durante a ditadura militar, a educação física nas escolas ela foi utilizada como uma ferramenta para promover os valores, como disciplina e nacionalismo. Ela se alinhou com os objetivos do governo militar. É importante notar que, nesse período, apesar da intenção do regime militar de utilizar o esporte para seus próprios fins, muitos professores de educação física participaram ativamente na elaboração de políticas públicas e praticaram métodos pedagógicos diversos que nem sempre refletiam os interesses do governo militar. Esse período complexo da história brasileira revela a necessidade de uma análise mais profunda e matizada das funções atribuídas ao esporte e à educação física nas escolas durante a ditadura militar. Meu nome é Yernis da Conceição Neves e vou fazer algumas relações de como ficou a educação no Brasil durante o período da ditadura. Como sabemos, durante a ditadura militar no Brasil, iniciada em 1964, a educação sofreu profundas transformações. O regime adotou uma abordagem pragmática e tecnicista para a educação, visando atender às necessidades imediatas do mercado de trabalho e priorizando a formação de mão de obra para as indústrias estrangeiras. As leis educacionais refletiam essa orientação com destaque para a Lei 5.540/68, que promoveu uma reforma universitária, e a Lei 5.692/71, que estabeleceu a segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essas leis
buscavam alinhar a educação com o modelo desenvolvimentista da época, incentivando cursos de curta duração e formação profissional nas universidades. No entanto, houve crescimento quantitativo das universidades que não conseguiam atender a todos os aprovados nos vestibulares, levando à criação do vestibular classificatório para limitar o número de vagas por curso. A repressão também se faz presente na educação com o fechamento da União Nacional dos Estudantes, UNE, e a perseguição a professores e estudantes considerados subversivos. A educação durante a ditadura militar no Brasil foi marcada por uma forte ênfase na segurança nacional e uma abordagem autoritária, que limitava a liberdade acadêmica e a participação democrática na gestão educacional. O que a ditadura nos deixou de herança nos dias atuais? Meu nome é Tiago Farias e até nós falamos que o golpe de 64, que culminou com a deposição do presidente João Goulart, foi um evento marcante na história do Brasil. As tensões políticas da época eram tensas, com as acusações de uma suposta ameaça comunista, representada por Goulart e suas políticas progressistas, como as reformas de base, a polarização social e o apoio de setores conservadores, empresariais e estrangeiros ao golpe. Refletiu em cima de guerra que permeava o mundo. A deposição de Goulart levou a uma repressão política e social, com consequências profundas para a sociedade brasileira, que ainda hoje são objeto de reflexão e debate. O golpe militar de 1964 no Brasil nos deixou até hoje uma herança complexa e multifacetada. As consequências desse período estendem-se por várias dimensões de sociedade brasileira, desde a política até a economia e os direitos humanos. O regime militar, que durou até 85, foi marcado por uma repressão intensa com violações graves aos direitos humanos, incluindo tortura, mortes e desaparecimentos. Além disso, o golpe resultou em um aumento de desigualdade de renda e gerou uma dívida significativa ao devido chamado milagre econômico, que teve repercussões duradouras na economia do país. A herança do golpe também se reflete nas instituições, com impactos que perduram até os dias atuais, influenciando a forma como política e sociedade brasileira lidam com questões de memória, justiça e reconciliação. O golpe de 1964 no Brasil teve um impacto profundo e duradouro na educação do país. A interrupção do Plano Nacional de Alfabetização, que tinha como meta alfabetizar 5 milhões de brasileiros em 64, representou um retrocesso significativo no desenvolvimento educacional. Movimentos sociais e programas de alfabetização foram reprimidos, e educadores influentes como Paulo Freire foram perseguidos ou exilados. As políticas educacionais do governo anterior foram revogadas, e a censura e a repressão tornaram-se práticas comuns, afetando a liberdade de ensino e a disseminação de ideias. Quase 4 décadas após o fim do regime militar, ainda se observam as consequências dessa época, como a polarização social e os desafios persistentes na educação brasileira.